Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é conduzindo reuniões eficazes. O tópico a ser abordado nesta aula é como conduzir uma reunião de maneira eficaz. Ao término desta aula, você será capaz de identificar os pontos-chave de uma reunião eficaz, usar a metodologia para aplicar em suas reuniões, gerar produtividade para as próximas reuniões. Reunião eficaz. Qual o segredo de uma reunião eficaz? É o que a gente vai desbravar aqui nesta aula. Bom, a reunião ela pode ser agradável e improdutiva, ela pode ser desagradável e produtiva, e ela pode ser agradável e produtiva. Essa seria o melhor dos cenários. O que é uma reunião agradável e improdutiva? É aquela reunião que todo mundo conversa, todo mundo é amigo, a gente fala de futebol, fala do clima, fala de um monte de coisa, menos resolver o problema pelo qual a reunião foi chamada. É aquela reunião que todo mundo quer falar, mas ninguém quer resolver. É uma reunião agradável, mas totalmente improdutiva. Por quê? Se fosse para não produzir algo prático, para que fazer uma reunião? Era mais fácil você chamar os coleguinhas para tomar um café, não é mesmo? Agora, desagradável e produtiva. Desagradável é aquela reunião que existe cobrança, né, que as pessoas ficam incomodadas porque talvez não entregaram o que tinha que ser entregue no devido prazo. Enfim, ela é desagradável, fica aquele climão, mas é produtivo. Por quê? Porque foi resolvido o que precisaria ser resolvido, ou seja, foi atendido o objetivo para o qual foi chamada, convocada a reunião. Agora, qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é, claro, você tem uma reunião agradável e produtiva. Uma reunião onde existe descontração, as pessoas conversam e ela é produtiva. Por quê? Porque resolve-se o que teria que ser resolvido, resolve-se aquilo que foi o objetivo da chamada da reunião. E por que ela é agradável? Porque provavelmente as pessoas, todas que estavam ali, tinham uma função naquela reunião, isso é muito importante também, e estavam entregando o que foi combinado de ser entregue. Não é aquela reunião para ficar explicando por que não foi feito o que deveria ter sido feito, tá? Então, pensar que uma reunião eficaz, primeira coisa, ela tem que pensar em ser produtiva, ela tem que cumprir com o objetivo para o qual ela foi designada, ela foi convocada. E aí, se ela puder ser agradável, melhor dos mundos. E a gente já viu aqui sobre comunicação e inteligência social, sobre comunicação e inteligência emocional, e a inteligência emocional e a inteligência social podem contribuir para o clima de uma reunião eficaz, para que ela se torne agradável. Bom, eu vou elencar aqui 10 tópicos que são fundamentais para uma reunião eficaz. Primeiro tópico, reunião tem que ter tema. Qual é o tema da reunião? O que a gente vai tratar? E tema é diferente, né, talvez dos itens que serão tratados na reunião. A gente vai fazer uma reunião para falar do tema de relacionamento com clientes. Então esse é o tema. O que tem em relação a relacionamento com clientes? Você vai elencar lá todos os itens necessários que precisam ser tratados naquela reunião para você melhorar o relacionamento com o cliente. Então, isso é o que faz você conseguir medir se a reunião foi produtiva ou não. Porque se a reunião foi convocada para você falar do relacionamento com clientes, ao final da reunião você tem que ter conseguido concretizar ou definir ações que serão trabalhadas para você melhorar a relação com o cliente. Então, reunião produtiva é uma reunião que atende ao objetivo para o qual ela foi chamada, qual ela foi convocada. O segundo tema é quais tópicos serão tratados. E aí, qual que é a diferença de tópico e de tema? A reunião era para falar do tema de relacionamento com clientes. Quais são os tópicos? A gente vai falar da questão de qualidade do produto, que teve reclamação do cliente, a gente vai falar de prazo de entrega, a gente vai falar talvez de mau atendimento, enfim, todos os tópicos que são relacionados com o tema da reunião. Então, eu vou destrinchar tudo que eu vou falar na reunião. Terceiro, qual que é o local da reunião? Onde vai ser a reunião? Onde vai acontecer essa reunião? Por quê? Porque tem que estar previamente acertado. É muito ruim quando você chega numa reunião, por exemplo, e a sala está sendo ocupada, porque você não reservou a sala, você não se preocupou previamente em fazer uma reserva, por exemplo, de sala para a sua reunião. Ou definir claramente o local da reunião. Se é uma reunião externa, por exemplo, certificar de que todo mundo tem o endereço correto da reunião. Se tem uma dificuldade para se chegar, se tem talvez algum
algum conhecimento específico para você acessar o local. É importante, às vezes a reunião é num hotel, a reunião é num clube de campo, e às vezes o clube de campo é uma estrada que você não tem o número, então é importante que você, além de dizer o local, você dê as especificações para que as pessoas consigam chegar à reunião. Quarto é data e horário. Isso é importantíssimo. Às vezes, você trabalha numa empresa multinacional, por exemplo, e você esquece que tem fuso horário. Ou mesmo no Brasil, no Brasil, em época de horário de verão, por exemplo, você tem alguns estados que ficam com horários diferentes. Então é importante que você certifique que todo mundo sabe qual é a data e horário da reunião. Às vezes você coloca lá, reunião no próximo sábado, por exemplo. Próximo sábado. E você esquece, talvez, que hoje seria uma quinta-feira e o próximo sábado, então, seria daqui a 2 dias. E aí a pessoa vai achar que é esse sábado e você, na sua cabeça, está pensando que é no próximo, não o próximo exatamente, mas no outro seguinte, porque talvez na sua cabeça esse sábado já tenha algum evento, enfim. Então, certificar de que você vai colocar a data correta e o horário correto da reunião, respeitando se tem pessoas com outros fusos horários, para que você também possa deixar todo mundo na mesma página. Quinto tópico importante para uma reunião eficaz é os recursos necessários para fazer a reunião. O que você vai precisar? Você vai precisar de um projetor, você vai precisar de cabos, por exemplo, o seu notebook talvez não tenha cabo HDMI, ou ele seja só um outro tipo de cabo, e o local onde você vai fazer a apresentação talvez não tenha o plug lá, o HDMI, o plug é de outro tipo, então você não consegue encaixar o seu notebook. Você precisa levar um pendrive, ou você precisa mandar por e-mail previamente, enfim. Vai ter um flip chart, eu vou precisar usar um flip chart. O flip chart tem pincéis lá que eu possa usar. Às vezes você chega para fazer uma reunião e tem um flip chart, você vai pegar o pincel não tem tinta. Então, quer dizer, onde que eu consigo esse recurso? Papéis e canetas para anotação, enfim, água, biscoitos. Se você fazer uma reunião mais longa, mais curta, vai colocar café, não vai colocar café, vai ter pausa, enfim. Os recursos que você vai ter que usar para fazer uma reunião. Os recursos todos estão disponíveis e prontos para que a reunião seja de fato produtiva. O sexto item é quem que vai participar da reunião. Então isso é muito importante, Muita gente acha que tem que convocar todo mundo para a reunião, e às vezes não é por aí o caminho. Às vezes você precisa entender de fato quem é a pessoa que pode contribuir para aquela reunião. Não precisa convidar todo mundo para a reunião. Então, e na ausência de um convocado, quem é que vai substituir ou vai garantir que o participante tem o mesmo nível de poder ou representação sobre o tópico a ser discutido. Então, se você vai discutir um tema lá de atendimento ao cliente e você chamou o cara do marketing, o responsável pelo marketing, ele fala, olha, eu não posso ir. Eu vou mandar o fulano. Bom, mas o fulano ele vai conseguir decidir, ele vai conseguir tomar as decisões, ele pode contribuir para a reunião? Mais ou menos. Então, a sua reunião tende a não ser produtiva. Por quê? Porque a pessoa que vai participar não vai conseguir dar as respostas. Então, talvez seja melhor você remanejar essa agenda para uma outra data ou que coloque outra pessoa que seja capaz e consiga responder pelas questões, no meu exemplo aqui, do marketing. Porque você vai só mandar uma pessoa, e é muito comum isso nas organizações, principalmente nas organizações grandes. Você mandar gente para participar da reunião, mas essa pessoa não sabe do assunto, não conhece, não pode representar você. Mas você manda para poder dizer que alguém da sua equipe participou. E, na realidade, você está perdendo tempo, você está sendo improdutivo. E, aliás, para falar de produtividade, você pode fazer o nosso curso aqui de produtividade pessoal e vai te ajudar também nessa questão de gestão de tempo e de agenda. O sétimo item é de cada tópico que a gente vai discutir, ou seja, o tema da reunião é para falar do relacionamento com clientes. Dos tópicos, que é lá qualidade, preço, prazo, enfim, tudo aquilo que a gente elencou de tópicos importantes da reunião, de cada tópico discutido, quem será o responsável pela ação e qual o prazo para a resposta. Então, você definiu que a gente vai fazer uma ação específica em relação a treinamento para o pessoal. Quem é que vai ser o responsável por conduzir esse treinamento? Qual é o prazo para concluir esse treinamento? É muito comum você ver uma reunião onde as pessoas colocam lá, responsável todos. O responsável é o marketing, o responsável é a contabilidade. Quando você coloca isso, você pode ter certeza que ninguém vai fazer. Porque o marketing, a contabilidade ou todos não é específico, as pessoas não vão assumir a responsabilidade. É diferente quando você coloca o nome da pessoa que vai ter que ser o responsável pela ação e principalmente o prazo que ela tem que dar de resposta daquela ação que ela tomou. Então, prazo e responsabilidade, o nome direto da pessoa é importantíssimo, é o item 7 para uma reunião eficaz. O item 8, a gente tem ele aqui que é, em toda reunião deve ser elaborada
ata. Tem que ter uma ata, tem que ter uma coisa escrita que fique firmado os compromissos que foram assumidos e os tópicos que foram discutidos, inclusive quem são os responsáveis pela ação e o prazo, que é o nosso item 7. Reunião que não tem ata é reunião que vai cair no esquecimento, pode ter certeza disso, né? É imprescindível que seja anotado tudo que foi discutido, como também quem participou. É importante ter um documento formal que garanta que de fato aconteceu e que aqueles compromissos foram assumidos. Olha a importância da comunicação, porque daqui a pouco você vai cobrar uma pessoa e ela vai dizer, não, peraí, mas isso não foi combinado. Não, mas está aqui na ata, está aqui, foi escrito, esse foi o compromisso. Aí é diferente. Quando você não tem esse documento, você vai dizer, olha, mas foi combinado naquela reunião. Não, não, eu entendi de outro jeito. E olha aí os problemas de comunicação. Então, um documento formal garante que você tem condições de cobrar depois que a ação tenha sido tomada, ou que as pessoas tenham de fato assumido as responsabilidades que foram discutidas na reunião. O item 9 é, se você conseguir distribuir a pauta antes da reunião, será melhor, né? Porque você vai colocar lá as ações e as pessoas vão chegar na reunião já sabendo o que precisa ser feito, o que vai ser discutido. É diferente quando você surpreende as pessoas na reunião com os tópicos. Então você vai ganhar produtividade se você conseguir. Às vezes não é possível, claro, o assunto é urgente, aconteceu uma coisa muito importante e urgente, você precisa resolver na hora, você precisa convocar as pessoas na hora. Claro, não estou falando dessas situações de emergência. Emergência tem que apagar o incêndio mesmo. Mas questões que são do dia a dia, ou questões que estão voltadas para o médio e longo prazo, ou até mesmo questões do dia a dia que não precisam ser resolvidas tão urgentemente, é bom que você planeje. E ao planejar, você consegue então antecipadamente mandar os tópicos para as pessoas. E o 10 é garantir ou nomear alguém para o follow-up do que foi combinado, ou os prazos. O que é o follow-up? É você fazer seguimento daquilo que foi combinado na agenda. Então, você combinou 10 ações e cada uma dessas 10 ações tem um responsável e tem um prazo para ser entregue. Quem é que vai fazer o follow-up? Quem é que vai acompanhar para saber se de fato as pessoas estão cumprindo aquelas tarefas? Então tem que ter alguém que fique nomeado, inclusive na ata, tem que estar lá dizendo fulano de tal será o responsável por cobrar a execução. Porque sabendo que serão cobrados, aquelas pessoas que receberam alguma atividade na reunião vão ficar atentas e saber que serão cobradas e com certeza isso aumenta a pressão e aumenta o potencial de que a ação seja realizada. Então uma reunião eficaz é uma reunião que contempla esses 10 itens para você conduzir uma reunião produtiva, uma reunião eficaz. Se você conseguir colocar esses 10 itens, eu garanto a você que as suas reuniões serão muito melhores daqui para frente. Uma dica de leitura que eu deixo para vocês é o livro O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, é um livro de minha autoria, que inclusive a gente comenta bastante coisa sobre essas questões de produtividade nas reuniões. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre conduzindo reuniões eficazes. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!